Boa noite, bem-vindos. Começa um novo ano letivo em Portugal e com ele regressam desafios, expectativas e também as tensões em torno da escola pública. Há alertas sobre a falta de professores em várias escolas, sobretudo em Lisboa, Setúbal e Algarve. O Ministro da Educação garante que 98% a 99% das escolas têm todos os docentes colocados, mas os sindicatos afirmam que milhares de alunos continuam sem professor a algumas disciplinas. Durante a próxima hora vamos querer saber como é que os professores vivem o arranque deste ano letivo, o que é que os pais esperam da escola pública e da resposta do Ministério da Educação e que soluções podem ser encontradas para fixar professores, garantir estabilidade e melhorar a qualidade do ensino. Mais de 1.600.000 alunos do pré-escolar ao secundário iniciam as aulas entre hoje e a próxima segunda-feira. Este novo ano letivo fica marcado por algumas mudanças. Vamos a elas. Começamos pelos telemóveis com a internet, que passam a estar proibidos até ao segundo ciclo. Serão também proibidos os manuais digitais no primeiro ciclo. Depois de muitas polémicas, avançam também as mudanças na disciplina de cidadania e desenvolvimento. Mas o que parece voltar a marcar o início do ano em muitas escolas é a falta de professores a algumas disciplinas. Muitas famílias já preparam e outras ainda estão a preparar o início do ano letivo. Os encargos prendem-se sobretudo com o material escolar. Na escola de Sobrado, em Valongo, ao contrário do que aconteceu no ano passado, as famílias esperam que este ano haja professores para todas as disciplinas. Com grande parte do país com o arranque do ano letivo marcado para amanhã, hoje é dia de ver aquilo que já existe nas casas portuguesas para este arranque do ano letivo, com a expectativa e com a ansiedade natural de quem começa agora um novo ciclo, uma mudança de escola ou uma mudança de turma, alguma mudança também de alguns professores. Fábia, as suas duas filhas arrancam o ano letivo amanhã, um dia de apresentações, mas aqui em casa já têm tudo preparado, manuais escolares, cadernos, material escolar. Temos tudo praticamente preparado, falta só o restinho do material escolar da minha filha mais nova, que só tive hoje acesso a essa listagem, mas a grosso modo estão os livros todos prontos, mochilas preparadas, tudo pronto para arrancarmos amanhã. Isto é uma expectativa e uma espécie de ritual que se repete todos os anos em muitas casas. O que é que para uma família é importante, o que é que falta fazer, o que é sempre necessário fazer todos os anos a poucos dias deste arranque? Primeiro, criar as rotinas, não é? É a necessidade de voltarmos outra vez às rotinas escolares, às rotinas das atividades que têm fora da escola, de criar novamente as rotinas de sono, as rotinas de prepararem tudo atempadamente, de fazerem todas as atividades para o dia seguinte estar tudo pronto, tudo organizado. Portanto, é sempre difícil para qualquer um de nós deixarmos as férias, um período de maior descanso, maior descontração e termos que voltar outra vez a um ritmo que, na maior parte das casas portuguesas, é sempre um bocadinho alucinante. Os gastos nesta altura do ano também são acrescidos. Como é que é aqui com a questão dos manuais escolares, do material escolar? Bem, elas têm acesso aos vouchers, não é? Como todas as crianças no ensino público, o que nos dá uma grande ajuda. No entanto, temos que comprar sempre os livros de fichas, há sempre uma data de material que tem que ser comprado novamente, porque no ano letivo anterior ficou gasto, ficou estragado. Portanto, é sempre um exercício financeiro que tem que ser feito no mês de setembro e que faz com que tenhamos que fazer algumas contas à vida. Amanhã é dia de apresentações, a Teresa vai para o 8º ano. Qual é a expectativa? O que é que vai mudar? O que é que já sabes que vai mudar na escola, na turma? Do 7º para o 8º não noto assim grande diferença como do 5º para o 6º. Tenho 2 colegas novas na minha turma, mas a turma mantém-se. Temos 18 alunos, portanto é uma turma pequena e de matérias não acrescenta nada, portanto acho que vai ser mais tranquilo. O ano passado tiveste uma disciplina inglês em que não tiveste a tempo inteiro professor. Este ano a expectativa é que todas as turmas e todos os horários sejam cumpridos para consigas ter todas as disciplinas? Sim.
É isso. E há assim alguma mudança do 7º para o 8º? Dizes que não, as disciplinas são as mesmas, à partida os professores também serão os mesmos? Sim, serão os mesmos, a não ser que troque de professor, não sei, amanhã é que saberei quais são os professores. Amanhã é dia de apresentação também. Para ti, Marta, o que é que estás assim mais ansiosa? Qual é que é a expectativa para o primeiro dia? Porque agora vais para o primeiro ano. Eu estou ansiosa para a minha amiga porque ela faz anos daqui a quando os meus padrinhos voltarem de férias. Portanto, eu estou ansiosa para a escola e ela. Estás ansiosa para a escola e o que é que já tens tudo preparado? Já tens as coisas na mochila, os livros, os cadernos? Só falta a plasticina, mas o resto está tudo. Há assim essas coisas que ainda faltam preparar agora e entre hoje e amanhã também tentar arranjar isso? Sim. Boa, são assim estes últimos preparativos para este arranque do ano letivo. Para estas duas alunas, o ano arranca amanhã com um dia de apresentação. Depois as aulas começam então na segunda-feira. São as mudanças habituais, os ajustes necessários depois das férias para que este arranque do ano letivo corra pelo melhor. Começa agora o debate sobre o começo de mais um ano letivo na escola pública. Convidámos a estar presente o Ministro da Educação, que por motivos de agenda não aceitou o convite. Connosco estão Filinto Lima, Presidente da Associação de Diretores de Agrupamento e Escolas Públicas, Magda Costa, dirigente da CONFAP, Confederação Nacional das Associações de Pais, Pedro Barreiros, Secretário-Geral da FNE e Francisco Gonçalves, Secretário-Geral da FENPROF, a quem agradeço a presença. Bem-vindos. Francisco Gonçalves, começo por si, pela perspectiva da FENPROF e por uma notícia de hoje, do final do dia. O Presidente da República promulgou o diploma do Governo para abrir um concurso extraordinário para a colocação de 1.800 professores. Isto não é novo, só é novo que o diploma foi promulgado hoje. Esta colocação em zonas que têm falta de professores. Isto pode resolver o problema? Muito boa noite. Não vai resolver o problema, é positivo, qualquer vinculação é um elemento positivo, mas se fizermos a comparação com o ano letivo anterior, que também ocorreu um concurso extraordinário, verificamos que diminuiu o número de vagas, e que o ano passado eram 2.309, este ano anda por volta das 1.800, e diminuíram também os quadros de zona que têm vagas. O ano passado eram 23, este ano são 10. Portanto, não se percebe se o problema agravou, e o problema agravou-se, porque é que o número de vagas se reduz. Quem são estes professores? Estes professores que vão vincular, não sabemos, objetivamente não sabemos, mas claro, se olharmos para o que aconteceu o ano passado, nós temos desde professores que vieram do particular e que optaram têm muito tempo de serviço e optaram... Fizeram carreira docente. E que fizeram carreira no particular e, portanto, fizeram essa opção agora pelo público. São também jovens professores, alguns até com 0 dias de experiência, que apostaram nesta... Porque nós depois temos um problema, é que uma boa parte dos professores que estão disponíveis nas chamadas reservas de recrutamento são maioritariamente do Norte. Ora, eles procuram, muitas das vezes concorrem, porque estamos a falar de colegas que têm 35, 40, 45 anos de idade, têm muitas vidas já organizada a norte, e para virem para Lisboa, para Setúbal, para o Algarve, para o Alentejo, para Santarém, para Leiria, enfim, para os distritos onde há mais falta de professores, portanto, não têm grande disponibilidade. O Ministro até dizia há dias que havia número suficiente, embora o número de professores disponíveis para reserva de recrutamento é o mais baixo dos últimos anos, é mais baixo que o do ano passado, mas os professores que estão disponíveis são do Norte, as necessidades são a sul e muitas vezes preferem ficar num horário incompleto a norte, porque a norte nós neste momento temos um corpo mais envelhecido, não há falta de professores nesta altura, há algumas já no distrito do Porto, mas à medida que o ano for avançando, vão começando com as baixas, com as saídas para a aposentação, por esse facto. Mas nós vamos falar mais especificamente sobre essas faltas, onde se sente maior em Lisboa, Algarve e também
também em Setúbal e porque há um problema de habitação, como todos sabemos. Mas ainda sobre este concurso extraordinário, diz que 1.800 vagas é insuficiente, mas dá um grande impulso, dá uma grande ajuda aqui para que hajam menos alunos com menos Sim, professores. mas repara, o problema central é este. Nós temos, durante os próximos 25 anos, 4.000 professores por ano que se aposentam. E o número de entradas de professores que concluem a sua formação, neste momento é 1.000, 1.500, eventualmente sendo muito simpático. Enquanto não conseguirmos cobrir o número de saídas, este problema tende a crescer. Portanto, se nós queremos tapar este buraco, perdoe-se a expressão, nós temos é que procurar ir buscar aqueles que têm habilitação profissional e que profissão. Só que para isso temos que dar mais. E abandonaram a profissão e foram para onde? Abandonaram a profissão, era o exemplo que lhe estava a dizer, muitos deles concorrem a horários incompletos, estão em centros de explicações, estão em ginásios, estão em trabalhos em parte e vão procurando acumular. Outros saíram mesmo e encontraram outras profissões e preferem ter uma profissão que é pior remunerada do que a de professor, mas que estão na sua terra, estão com a sua família e, por exemplo, não têm que se deslocar para ganhar mais 200 ou 300 euros limpos por mês, porque o que interessa é o salário líquido e não o salário ilíquido, e ter que vir para Lisboa e depois terem que suportar as rendas ao custo que elas estão, ou para Setúbal ou no Algarve. Vamos ouvir a perspectiva da FNE. Pedro Barreiros, bem-vindo. Isto é um paliativo? Também tem dificuldade em ver aspectos positivos nestas 1.800 vagas que vão existir? Muito boa noite, obrigado pelo convite. Permita-me só, antes de responder à sua questão, desejar a todos os professores, todos os colegas e trabalhadores de apoio educativo um excelente ano letivo. Paliativo ou não, ou seja, todas as medidas que nos trazem aspectos positivos, mesmo não concordando na sua totalidade com elas, merecem obviamente o nosso acolhimento. Há uma preocupação muito grande relacionada com o início deste ano letivo, em virtude de um aluno que fosse, uma turma que fosse, que não tivesse todos os professores, para nós já era preocupante. E, efetivamente, a dimensão será substancialmente maior. Mas o mais preocupante ainda é verificar que não há uma planificação, não há um planeamento que nos possa garantir que daqui a 2, 3, 4, 5 anos este problema esteja definitivamente resolvido. E é notório porque... Já prometeu e diz que está em curso essa reforma e que vai tornar o sistema educativo português melhor, num dos melhores. Acredito que o Ministro o queira fazer, a sociedade... Ou seja, esse planeamento existe e está a ser pensado? Nós não conhecemos, ou seja, conhecemos o anúncio de medidas, não conhecemos em concreto aquilo que é esse plano, porque há evidências, há dados concretos. Ainda agora foi referida a questão do número de alunos de vagas que abriram para os cursos de licenciatura em ensino básico. Abriram este ano, e houve um aumento comparativamente ao ano anterior na ordem dos 20%, abriram 1.199 vagas. Dessas 1.199 vagas a nível nacional, de todas as instituições de ensino superior a nível nacional, em Lisboa, ou seja, uma das zonas onde há mais carência de professores, abriram apenas 90 vagas. 90 vagas em Lisboa, 57 vagas em Santarém, 70 vagas em Setúbal, ou seja, o somatório das vagas totais das áreas carenciadas, onde há efetivamente falta de professores, traduz-se em cerca de 28% das vagas totais a nível nacional. Mas isso é uma reflexão que todos devem fazer no sistema educativo, ou seja, não será uma responsabilidade apenas do Governo? Não, é uma responsabilidade que nos cabe a todos, mas não podemos dizer que não tenha sido por falta de alerta, porque há mais de 20 anos que andamos a dizer que não há professores a mais, que há respostas educativas a menos. Portanto, o alerta foi feito, os estudos existem, foram publicitados com a devida antecedência. Nós hoje sabemos que até 2030 vão ser necessários 20.000 professores, até 2039 vão ser necessários 40.000 professores e não é formando a cada ano cerca de 1.200 nós vamos conseguir dar resposta aos tais 4.000 que se vão aposentar a cada ano. Portanto, tem que haver um esforço adicional, tem que ser definidas estratégias novas para dar resposta a estas necessidades que nós sabemos que vão acontecer. Aquilo que forem as medidas assumidas e tomadas hoje podem nos garantir que daqui a 5 anos já não vamos ter este problema. Enquanto isso não for feito, vamos estar no início de cada setembro com este problema. Vamos saber como é que está a ser este início de setembro nas escolas. Estamos muito no início, mas o início do ano letivo começa a ser preparado bem semanas antes. Filinto Lima, mais uma vez bem-vindo, boa noite. Qual é o retrato real que tem da abertura do ano escolar? Faltam ou não faltam professores nas escolas?
Boa noite e obrigado pelo convite e boa noite aos colegas de painel e também desejar um bom ano aos queridos alunos. Espero que já estejam a dormir, porque amanhã o dia vai começar cedo. O ano letivo que agora se inicia é muito idêntico àquilo que aconteceu o ano passado. Há uma nuvem carregada, e vai estar carregada durante vários anos no sistema educativo, que é a escassez de professores. Isso é potente, é admitido pelo Ministro, embora ontem soubemos, através de uma entrevista que o Ministro deu da Antena 1, à Rádio Nacional, que neste momento temos 20 mil professores profissionalizados sem colocação. E esses 20 mil professores, na verdade, diz também o Sr. Ministro, vivem a norte do Rio Douro. Eu pergunto se isto não dá força àquilo que nós temos, a ANDEP tem falado, que é o apoio na estadia dos nossos professores no epicentro do problema. O epicentro está... Filipe, mas nós vamos ter a oportunidade ainda para falar desses apoios e do problema dramático, porque é mesmo assim, da habitação. Mas esses professores profissionalizados, eles podem ou não colmatar as falhas que nos últimos anos existem a cada início do ano letivo? Eu penso que podiam colmatar as falhas se o Ministro das Finanças fosse o Ministro que quisesse e que queira ajudar a sua educação, como com aquilo que nós temos referido há muito tempo, que é o apoio na estadia dos nossos professores. Quem é que vai do Porto, quem é que vai de Viana do Castelo para Lisboa, para o Algarve, para Santarém, para o Alentejo, pagar um preço de uma casa, de um quarto, por 800 euros? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Mas ouvimos aqui ouvimos o Pedro Barreiros a falar há pouco na pouca adesão quando são abertos concursos para, dizia Pedro, primeiro ciclo, ensino básico. Para lecionar no ensino básico, era isso que... A adesão foi total, ou seja, a totalidade das vagas foram ocupadas. Sim, elas não são... Há pouco referia que elas não eram preenchidas, não eram... Não. A abertura de vagas das licenciaturas em ensino básico, as 1199, mais houvesse, e acredito que mais tivessem sido ocupadas. Foram ocupadas na totalidade. Uma porcentagem Agora, a questão reduzida... é que nas instituições de ensino superior que formam professores na zona da Grande Lisboa, abriram apenas 90 vagas. Ou seja, 90 vagas não dão, obviamente, resposta àquilo que são as necessidades das escolas da Grande Lisboa. Podem dizer que em algumas escolas falta um professor, noutras escolas falta 10, claro. Há essas havia aqui um lapso e, portanto, tinha entendido outra coisa há pouco. Mas, Filinto, falávamos dos professores profissionalizados, ou seja, são professores que não fizeram carreira de docente, mas que podem contribuir. O que o Filinto Lima está a dizer é que essa limitação de custos acrescidos, nomeadamente na habitação, são uma grande barreira. Com certeza. E há pouco tempo soubemos que membros do Governo, os seus deputados, têm este apoio na estadia. Porque é que num caso de emergência, que é o que estamos a viver e vamos viver no país e na Europa durante alguns anos, é um caso de emergência, não há professores, porque é que, havendo a norte 20 mil professores profissionalizados, não se pode aliciar, entre aspas, esses professores com a justiça de lhes dar um apoio na renda. Mas esses apoios existem e vamos falar deles mais à frente, depois haverá discussão se eles são suficientes ou não. Deixe-me também trazer a Magda Costa a este nosso debate da Confap, representa no fundo aqui as famílias. Magda, bem-vinda mais uma vez. Do lado das famílias, quais são as principais preocupações quando está a começar mais um ano letivo? Olá, muito boa noite. Deixe-me cumprimentar os colegas de painel, agradecer o convite também para ouvirmos as famílias que também são parte interessada neste processo e já que cumprimentamos todos, desejar também um bom ano aos professores, obviamente, e a todos aqueles que estão nas escolas, aos diretores e também às associações de pais, que são uma ajuda preciosa em muitas escolas e que ajudam não na colocação de professores, mas em muitas outras matérias. E, portanto, também é importante desejarmos um bom ano e muito sucesso a estas pessoas que todos os dias trabalham nas escolas para... Vamos a essas preocupações, Magda. Essas preocupações são as mesmas que todos temos, que os professores também têm. Aquilo que nós queremos é exatamente que os alunos, os nossos filhos que estão nas escolas tenham direito à educação e, portanto, que todos eles, e não ontem o Sr. Ministro disse, que não há igualdade e nós já sabemos todos disso há muito tempo, não é? Mas ainda bem que há essa percepção. Mas a nossa preocupação é que faltem os professores e sabemos que faltam em muitas zonas do país, que faltem os assistentes operacionais
que são também uma peça-chave para que toda esta engrenagem possa funcionar. Portanto, os recursos humanos... Em relação aos assistentes operacionais, que são também uma peça fundamental das escolas, na sua opinião, Magda, está ao mesmo nível, a preocupação que as famílias têm está ao mesmo nível de faltar um professor para uma disciplina? Está ao mesmo nível o facto de poderem faltar assistentes operacionais? Com certeza que sim. As escolas não funcionam também sem esses profissionais. Nós tivemos os professores todos colocados e não tivemos os assistentes operacionais nas escolas, as escolas fecham. Muitas vezes uma escola falta um assistente operacional e não tem condições para abrir, porque basta a cantina estar fechada ou não haver um funcionário para pôr na portaria que a escola já não pode estar a funcionar. Importantes. E a perspectiva das famílias, pais, mães, encarregados de educação, hoje, quando já começou parte do ano letivo, não começou todo, é de que faltam professores em número considerável ou não faltam professores de uma forma geral, ideia que foi transmitida pelo Ministro da Educação? Ora bem, na Zona Norte nós sabemos que não há... Uma coisa é faltarem professores, outra coisa é termos alunos sem professores. Aquilo que disse o Ministro da Educação é que não faltam professores e vai de encontro ao que estava a dizer o professor Filinto Lima, que é, nós temos professores, só que não estão na zona onde fazem falta. Na Zona Norte não temos falta de professores, temos pontualmente uma outra situação em que não está a professor colocado, mas que esperamos que rapidamente essa situação seja colmatada. Depois, na zona sul do país, sabemos que existe realmente essa falta de professores colocados, portanto temos muitos alunos sem aulas e isso obviamente é uma grande preocupação para todas as famílias e para a COFAP, obviamente. Vamos recuperar, vamos ouvir essas palavras do Ministro da Educação, que no fundo diz que é uma ideia que essa de que não existem professores ou de que há falta de professores, é uma ideia que não corresponde à realidade da maioria das escolas e que mancha a imagem do ensino público. Quando esses números são lançados para o ar, sem serem explicados, o que nós estamos a fazer é prejudicar a imagem da escola pública e a fazer acreditar às famílias portuguesas que têm filhos em idade escolar, que não devem colocar os filhos na escola pública porque os filhos não vão ter professor. Ora, isso é totalmente errado. Na grande maioria das escolas, esse problema não existe. Quando existe é pontual, estrutural, por períodos muito prolongados que afetam verdadeiramente as aprendizagens. Em Portugal nós estamos a falar de territórios que são muito concentrados, na Grande Lisboa, na Margem Sul e no Algarve. Francisco, na perspectiva da FENPROF, porquê é que há esta discrepância de números? Porque o Ministro diz que não tem um número para avançar de quantos alunos é que estão sem professor. A FENPROF tem esses números? Vamos explicar então a situação. O Ministro refere que há cerca de 20 mil professores disponíveis na reserva de recrutamento para serem colocados. Portanto, não há 20 mil professores, há 20 mil candidaturas e são 14 mil professores. E estes números estão na plataforma, não fomos nós que os inventamos, constam dos dados que são públicos. E há o problema, que já foi aqui referido pelo Filinto e pelo Pedro, que esses professores estão mais a norte e fazem mais falta a sul. Mas há uma outra questão. Então, mas espere para quem está lá em casa, com certeza quem é ligado ao ensino acompanha muito bem, mas o que está a dizer é que esses 14 mil podem não ter interesse se abrirem vagas em Faro, Lisboa, não vir para essas vagas? Não, são dois tipos de problemas. Portanto, nós temos sempre mais professores disponíveis do que as necessidades efetivas, mas há dois problemas. Por um lado, os professores são, digamos, maioritariamente, existem mais a norte e fazem falta a sul, e eles só vêm para sul se as condições lhes forem atrativas. E depois há um outro problema, é que 70% desses 14 mil são de determinados grupos de recrutamento que não são necessariamente os grupos de recrutamento onde faltam professores. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo muito simples. Nós temos muitos professores nesses 14 mil de educação física, do segundo ciclo e do terceiro ciclo e secundário, mas precisamos de professores de História ou de Informática ou de Português. Portanto, não é um professor de Educação Física que faz parte desse grupo dos 14 mil que pode dar essa resposta. E o problema está aqui, não há uma justa posição entre as necessidades
por um lado, e os professores que existem. Depois há uma outra questão. Nós não inventamos números. Nós o que fazemos é o seguinte, nós olhamos para os horários que vão para a contratação de escola, e o que é um horário que vai para a contratação de escola? É um horário que não teve resposta na contratação nacional. Não houve dentro dos tais professores disponíveis ninguém que tivesse concorrido para aquela vaga e, portanto, o lugar ficou vazio. E então, pegamos nesses e depois fazemos uma estimativa, mas uma vez que o Sr. Ministro, enfim, tem algumas dificuldades em lidar com os números do Ministério, não vamos entrar em estimativas. O que eu lhe vou dizer é o seguinte, se nós fizermos a comparação entre o número de horários disponíveis em contratação de escola nas 2 primeiras semanas deste ano, no final de agosto e no início de setembro, o número de horários é superior ao do ano passado. O número de horas é superior ao do ano passado. Ou seja, em princípio, estamos perante um problema que se agravou. Porquê? Pela razão que lhe disse no início. Se nós temos uma saída de professores que é muito superior à entrada, esse problema vai sempre subsistir. Podemos tentar recorrer a horas extraordinárias, podemos tentar recorrer a não habilitados profissionalmente. Ainda ontem o estudo da OCDE chamava a atenção para esse recurso. Aliás, há um conjunto de professores com habilitação própria que necessitam de ter a formação pedagógica, a habilitação profissional e que ainda não foi disponibilizada, que entraram no concurso externo extraordinário. Mas, de facto, se nós queremos resolver, tapar, volto a usar a expressão um pouco popular, tapar o buraco entre entradas e saídas, é junto dos tais 15 mil nos últimos 6 anos, 20 mil, se quisermos ir mais, que abandonaram a profissão, são esses que nós temos que procurar ir buscar para que depois a formação... Como é que isso se faz, Francisco? Melhorando os salários, melhorando as carreiras... Mas esses salários e as carreiras ainda há bem pouco tempo foram melhorados. Pois, mas as pessoas não vão. Se olharmos para isto, eu agora estou a olhar no quadro da oferta e da procura, o que é oferecido, pelos vistos, não está a ser suficiente para fazer as pessoas irem para a profissão. E não é, como diz o Sr. Ministro, estar aqui a dizer que temos um problema. Eu pergunto, então nós vamos olhar para a situação, identificamos um problema e vamos dizer para sossegar as pessoas, não há problema nenhum, tudo vai bem e não podia ser de outro modo. Não podemos fazer isso. Nós temos que dizer, está aqui um problema, apontamos possibilidades de o resolver, compete ao Ministério tomar as decisões que contribuam para essa resolução. Mas o Governo identifica o problema, Pedro, já o identificou. O que diz o Ministro é que não é capaz de dizer quantos professores faltam por uma questão do sistema, porque há várias entidades e elas não circula, a informação não circula entre essas entidades, a que identifica a falta de professores, a que contrata e depois a que faz o pagamento. O Governo não faz esta leitura que a FENDPROF acabou de fazer. Qual é a que faz a FNE? Bem, a leitura que nós desde já fazemos, e relembrando daquilo que foi a intervenção no início do programa, é a seguinte, é que as famílias e as crianças, os jovens, os nossos alunos que querem plasticina para trabalhar, não querem saber de números nem de percentagens, querem saber é de ter todos os seus professores. E aquilo que nós verificamos é que, efetivamente, independente de números que sejam apresentados e defendidos pela FENPROF, pelo Ministério da Educação, por nós próprios, aquilo que verdadeiramente importa é garantir que todas as escolas têm todas as respostas. E não têm. E isso, à data de hoje, não está resolvido, não está resolvido. E faltam professores nesses Não está resolvido, e mais. E há aqui, de certa forma, não querendo respeitar nada nem ninguém, mas há aqui alguma incoerência naquilo que é a intervenção feita pelo Sr. Ministro da Educação. Porque não é compaginável dizer-se que não há problema, mas simultaneamente dizer que vamos ter um problema ao longo das próximas 2 décadas. Bem, se vamos ter um problema ao longo das próximas 2 décadas e sabemos que temos que formar muitos mais professores, é porque efetivamente já existe um problema. O que é que aconteceu desde o ano passado, desde o final do ano passado até ao início deste? Qual foi o passe de mágica que, entretanto, aconteceu para nos permitir dizer que o problema que existia o ano passado deixou de existir agora no início do ano letivo? Bem, não parece que tenha sido tomada nenhuma medida diferente daquelas que foram tomadas no ano passado, com exceção eventualmente de 2. E aqui é um desafio que nós já lançamos ao Sr. Ministro da Educação, mas para o qual não tivemos ainda resposta, que é, dentro da reforma do Estado, dentro da reforma do Ministério da Educação, o Sr. Ministro disse que existiam 2.000 funcionários no Ministério da Educação, dos quais 500 eram professores. E a pergunta que foi feita foi, destes 500, quantos é que vão regressar às escolas? São 100, são 200, são 300? Acredito que estes professores que trabalham
trabalhavam nos serviços do Ministério da Educação sejam maioritariamente da zona da Grande Lisboa. Pois bem, será que é por esta via que se está a reduzir e a minimizar a falta de professores nesta região? Por outro lado, também sabemos que as mobilidades estatutárias, nomeadamente para diversas instituições, CPCJ, fundações, câmaras municipais, também foi reduzida. Se foi também este o instrumento que permitiu reduzir a falta de professores, ou seja, são dados que o Ministério da Educação dispõe, tem que ter, obviamente, mas que não faculta. Portanto, era importante todos nós sermos conhecedores destes dados para que mesmo nos processos negociais possamos ter instrumentos para contribuir para o encontro de soluções, porque, como disse no início muito bem, todos somos responsáveis. Nós somos atores do sistema, temos também essa responsabilidade e queremos contribuir para a resolução dos problemas. Quero também abordar aqui um tema que já foi falado, penso que por todos vocês. Filinto Lima há pouco falava neste tema. E ainda em relação aos professores, o Governo alargou a todos os professores o apoio à deslocação, até um máximo de 500 euros, se estivermos a falar do Norte, até ao Algarve. A medida pode evitar atrasos e turmas sem professores? Esta ajuda não é uma melhoria significativa? Medida positiva, porém insuficiente. Era aquilo que eu estava a dizer na minha primeira intervenção. Isso é o apoio na deslocação, não é o apoio na estadia. Ninguém vai do norte do país lecionar para Lisboa, que é onde se situa o epicentro deste grande problema, a pagar 800, 900 euros por uma casa ou por um quarto. Ninguém faz isso. Não há nenhum ordenado de ninguém que suporte tal despesa. Eu penso que se o Ministro das Finanças fosse amigo da sua educação, numa situação que estamos a viver, que é de emergência, sobretudo na capital e também no Algarve, eu acho que tinha que abrir os cordões à bolsa. Peço desculpa. Tem que investir. E não o faz porquê? Estamos a ver uma situação em que alguns alunos, também é bom que se diga, não é o país todo que está sem professores, não é. De facto, não sabemos o número, os sindicatos dizem um número, o Ministro da Educação diz outro, mas de facto temos alunos neste momento que amanhã vão começar as suas aulas sem todos os professores. E eles existem, nem que fosse só um aluno. Mas no caso de um professor, Filinto, que encaixe neste valor dos 500 euros, ele é majorado no ordenado, é assim? Sim, mas isso é o valor da deslocação, isso está resolvido. A medida positiva do Ministro da Educação. É verdade. O que nós queremos, acho eu, querem os sindicatos, é que também haja um apoio efetivo na estadia. Isto faz sentido. Mas este valor tem de estar afeto a meios de transporte? Esse valor tem que estar afeto à renda do professor que paga numa casa o valor para ir para Lisboa. Nós bem sabemos que uma renda em Lisboa é caríssima, não há ordenado que chega. Portanto, eu penso que uma situação de emergência há que tomar, temporariamente com certeza, uma medida de igual valor de emergência. Acha 500 euros insuficiente? Eu acho que... É o valor máximo, é certo. Eu estou a dar o exemplo do valor máximo. Nós estamos a falar da deslocação, eu estou a falar da estadia. Ainda há pouco tempo soubemos que os seus deputados e membros do governo, e bem, não digo que esteja mal, têm esse direito. Então o professor não pode ter esse direito, nem que seja temporariamente, nem que seja enquanto subsiste esta emergência no nosso país. Faz sentido termos alguns alunos, é verdade, poucos ou muitos, alguns alunos sem professor a todas as disciplinas. Faz sentido nós todos os anos, de uns anos a esta parte, abrimos os noticiários em setembro, depois parece que as coisas se desvanecem, sempre a falar do mesmo assunto, da falta de professores, das professores, quando parece que há 20 mil professores. Mas o Ministro da Educação fala em 98, 99% de professores nas escolas. Nem que fosse só uma turma sem professores desde o início do ano letivo, eu acho que devemos estar descontentes. E eu reconheço que este Ministro da Educação, ele trouxe paz e estabilidade às escolas públicas portuguesas, quando deu aquilo que era de direito, os 6 anos, 6 meses e 23 dias aos docentes. E eu reconheço isso. Agora, o Ministro da Educação tem que arrepiar caminho, porque a profissão docente, os professores foram desprezados durante muitos anos. O legado, de facto, não é fácil. E os alunos e as famílias? Deixe-me ouvir a Magda Costa sobre precisamente essa frase que acaba de dizer, Magda, porque o Filinto Lima diz que nos últimos anos os professores foram desprezados. A Magda sente de alguma forma, e as famílias, os pais, mães, que nos últimos anos, na última década, falou-se muito das condições dos professores, da carreira dos professores, e falou-se pouco da qualidade do ensino e daquilo que precisavam os alunos, sendo que, claro está, que os alunos precisam de professores satisfeitos. Obviamente, agora está intrínseco, não é? Não se pode ter
qualidade de ensino sem professores, não existe. Agora, aquilo que nós pensamos é que a única questão não é a carreira docente e não é a situação dos professores. Há muitas outras questões na educação que têm que ser revistas, há outros profissionais que também precisam de condições para poderem trabalhar, há infraestruturas que têm que ser melhoradas. Os nossos filhos passam mais tempo acordados na escola do que em casa e, portanto, há escolas que têm que ser melhoradas, há recreios que têm que ser melhorados, as crianças ninguém aprende com frio, ninguém aprende com calor, portanto, há uma série de condições que têm que ser efetivamente trabalhadas nas escolas. Eu compreendo, e é função dos sindicatos defender o interesse dos docentes. Nós também nós gostaríamos que todas as crianças tivessem professores e que os professores tivessem qualidade de trabalho excelente. Agora, achamos é que não é a única situação que tem que ser vista. Desde os currículos aos recreios das escolas, temos que pensar e temos que trazer também as autarquias para esta conversa, que tem agora também aqui um papel muito importante, desde a descentralização de competências, e se calhar pensarmos em tudo isto em conjunto e trazer também as autarquias, e estamos agora também num período de eleições, em que é importante que a educação seja posta, mesmo que passe do papel das promessas eleitorais, para algo efetivo, que seja mesmo trabalhado junto das comunidades. Francisco Gonçalves, muito rapidamente, antes de passar aqui o tema dos alunos estrangeiros, que quero ouvir também a vossa opinião, posição, análise. Relativamente a estes subsídios que foram alargados a todos os professores, qual é a perspectiva da FENPROF? São positivos, são melhores do que o que existia, que não era nada. Sublinhamos o esforço que foi feito pelo Ministério. Na nossa opinião, acabam por misturar duas coisas que têm que ser distinguidas. Por um lado, é o apoio à deslocação, e na nossa opinião ele devia ser garantido nos exatos termos em que é garantido na restante administração pública. Um trabalhador que tem que se deslocar tem que ser pago ao quilómetro por essa deslocação. Há uma tabela, era aplicada aos professores. E, por outro lado, é o incentivo à fixação em zonas carenciadas. E aqui a referência que temos é o que acontece na carreira médica. Portanto, devia ser esse um valor que ronda os 40% do primeiro escalão da carreira de professor e, portanto, deveria ser um valor que andaria por volta, a questão não é essa, 700 euros, algo assim do género. Mas distinguir as duas coisas. Uma coisa é a deslocação, outra coisa é o incentivo à fixação em zonas onde não existem professores. Mas é uma medida positiva? É uma medida positiva, obviamente, como é positivo o concurso externo extraordinário, como é positivo reconhecer-se o problema. Mas que não, o que não é resolve. positivo é fazer de conta que o problema não existe. Portanto, e é esse o aspecto que eu queria sublinhar. E quando nós sublinhamos um problema, nunca é a nossa perspectiva de denegrir a escola pública. Para nós a escola pública é essencial. Agora, para resolvermos os problemas da escola pública, a primeira coisa que temos que fazer é identificá-los. Encaixaram a crítica hoje do Ministro da Educação a dizer que mancham a escola pública? Porque há alguma... Quer dizer, onde surgem assim... Nós já vimos, por exemplo, o Ministro da Educação a dizer que, digamos, o indicador que mais nos permite poder fazer uma estimativa do número de alunos sem todos os professores são os horários que vão para a contratação de escola. Agora já ouvimos dizer que não é nada disso, que aquilo não interessa para nada. Há aqui uma espécie de saltitar de um argumento para outro que nós às vezes não percebemos muito e naturalmente, embora não fosse dito que era a FENPROF que o dizia, mas nós temos noção que apresentámos os problemas, mas também apresentámos sempre propostas para a resolução dos problemas e damos o nosso contributo. Agora, quem decide é o Governo e é o Governo que tem que ser alvo do escrutínio dos portugueses e dos cidadãos. Do crescente, do número de alunos estrangeiros que está a crescer a um ritmo considerável? Eu há pouco referi a questão da falta de planificação. Ora, aqui está mais um exemplo. Estes especialistas foram contratados no ano letivo anterior,
estão quantificadas as necessidades, não se percebe, mesmo que o argumento da questão administrativa, que são questões meramente administrativas, não se compreende que não se tenha preparado já o início deste ano letivo, permitindo que houvesse continuidade do trabalho destes profissionais, juntamente com os alunos que estavam a apoiar. Ou seja, quem vier, muitas vezes, vai ter que começar todo um trabalho de novo. A dimensão, temos consciência, tendo em conta tudo aquilo que são os jovens alunos que vêm para o nosso país, com as necessidades diversas que trazem. Portanto, era importante que a escola, desde o primeiro dia, estivesse preparada para os acolher, para os apoiar, para os inserir. São 200, ou eram no ano passado, no ano letivo anterior, 286. Sim, o Sr. Ministro já publicamente disse que este ano será um valor ainda superior. Mas neste momento há um problema que está a afastar, ou pelo menos estes mediadores não estão disponíveis nas escolas ainda. O problema é que, segundo afirmado pelo Sr. Ministro, há uma questão meramente formal, administrativa, em que foram contratadas estas pessoas com um determinado período de tempo, esse contrato terminou e é necessário fazer novos contratos. Portanto, não se compreende, lá está, mais uma vez a falta de planificação, sabendo que a necessidade vai continuar, porque é que não se fez um contrato mais prolongado no tempo e estamos agora a atravessar por este problema que, sendo possível resolvê-lo rapidamente, contudo, revela mais uma vez que há aqui alguma falta de atenção para o concreto, para a escola. Percebemos que, e só recuperando aquilo que foi a última intervenção, nós vamos ter, segundo disse o Sr. Ministro agora, recomeçar um processo negocial de revisão do Estatuto, onde estas matérias dos apoios e outros que possam atrair mais jovens para a profissão e principalmente fazer com que os que já estão nela não a queiram abandonar, pode ser que por via desta negociação do Estatuto se encontrem outro tipo de mecanismos, porque nós desde o início dissemos que, não pondo em causa aquilo que são os apoios, à deslocação e todo o tipo de apoios que, sendo considerados positivos no nosso entendimento, não deve ser este o caminho, não devem ser medidas pontuais, esporádicas, que ficam ao critério de cada governo e a cada ano, devem ser sim definidas medidas estruturais, em sede de carreira docente, que permitam que os professores não estejam sujeitos a apoios casuísticos, mas saibam que no momento do ingresso na carreira os vão ter ao longo de toda ela. Sendo que o Governo tem de olhar ao todo da administração pública e os sindicatos também têm essa noção. O nosso papel é sermos exigentes, o nosso papel é também contribuir com as nossas ideias, esperar que elas possam ser acolhidas, mas só havendo uma exigência forte da nossa parte, e não só na área de educação, mas em toda a sociedade, só sendo exigentes é que nós vamos conseguir ter amanhã um Portugal melhor. Filipe Lima, o número de alunos estrangeiros nas escolas portuguesas aumentou cerca de 12%. Os cerca de 150 mil jovens que estudam em Portugal vão começar as aulas com o apoio de mediadores linguísticos ou não? Deixe-me só reparar um bocadinho a questão anterior e respondo já... Rapidamente, Filinto. Sim, muito rapidamente. Os professores das escolas públicas portuguesas não é por estarem descontentes aqui há 2 anos que deram aulas que prejudicaram os nossos alunos. De maneira nenhuma. Os professores das escolas públicas portuguesas vão para as aulas sempre motivados, mesmo quando na altura das greves, mesmo quando acontecia aquela altura das manifestações. Portanto, não há dúvida nenhuma da qualidade elevada dos professores das escolas públicas portuguesas. São muito experientes e são muito habilitados. Em relação à sua questão em concreto, é lamentável que no dia 1 de setembro 286 mediadores linguístico-culturais fossem para o desemprego. É mau para o país. E é mau para as escolas, que vão começar o ano letivo sem a sua presença, e é mau para eles, que, portanto, engrossaram as filas do desemprego. Eu penso que no próximo ano... Como é que os diretores escolares resolvem no imediato esse problema? Os problemas Os diretores escolares, somos 811, fazem um trabalho de excelência, não têm nenhuma barinha de condão. Os diretores escolares podiam ter a hipótese, a oportunidade de, em agosto, fazer uma recondução que ficava à distância de um clique. Não foi possível, há questões legais, não sei quais são as questões legais que estão subjacentes, mas, na verdade, neste momento, não há qualquer mediador linguístico ou cultural nas escolas públicas portuguesas, porque estamos a contratá-los. E a contratação em Portugal portanto, demora muito tempo. Há prazos que temos que cumprir, há fases que temos que observar. É um concurso público em Portugal, portanto, demorará... E, portanto, é certo que há muitos alunos, milhares de alunos, que terão dificuldades neste início de ano. Nós temos 158 mil alunos estrangeiros, filhos de imigrantes, e, portanto, à espera ansiosamente que esta figura, é bom que se diga que é uma figura muito recente, nasceu no Sistema Educativo Nacional em fevereiro, é uma figura
agora muito recente. Mas diria que é essencial neste momento? É muito importante, porque fazem a integração, ajudam os professores e todos nós a fazer uma integração positiva destes alunos que chegam de países que não é o nosso, desconhecedores dos nossos usos, das tradições, dos costumes, e rapidamente, ou mais rapidamente, se de facto se conhecem a forma de nós agirmos em diversas situações, e é muito bom para os pares, para os seus colegas em contexto de escola. Não é nenhum drama, também não podemos fazer disto nenhum drama. O que eu peço ao Ministério da Educação é que no próximo ano deixe os diretores, se assim entenderem, reconduzir estes profissionais. Já está a fazer pedidos para o próximo ano letivo. Deixe-me ouvir a Magda Costa também. Magda, são diferentes culturas numa sala de aula que nos últimos anos teve um crescimento muito significativo. Isso traz riqueza cultural, mas trará também desafios. As escolas estão preparadas para receber estas crianças, garantindo que não há desigualdades de aprendizagem? As nossas escolas, por aquilo que nós temos visto nos últimos anos, estão preparadas para tudo, e quando não estão preparadas, preparam-se. Porque realmente temos profissionais altamente competentes e que têm uma grande capacidade de adaptação, e até vimos isso durante a pandemia, e portanto estou certa de que conseguimos fazer face a mais este desafio. Obviamente que seria muito mais fácil se desde o início do ano letivo os profissionais já estivessem na escola. Mas eu gostava de lembrar que, para além destes alunos, nós temos os alunos com necessidades educativas específicas e que estão à espera de técnicos há anos e que ainda não houve resposta. Ainda não houve resposta. Portanto, é muito importante nós termos os mediadores, mas é muito importante também termos os outros técnicos que fazem falta nas escolas e que dão apoio a estes alunos que já estavam nas escolas e que ainda não tiveram resposta para as suas necessidades, e para estas famílias que tanto precisam da ajuda de todos, e os próprios professores que lidam com estas situações diariamente e que precisam também desse apoio, que é isso nas nossas escolas. Vamos fechar o nosso debate com uma última ronda. A pergunta será a mesma para todos. Vou pedir que sejam sucintos nessa resposta. Francisco, o Ministro da Educação hoje e já ontem avançou que há uma grande reforma a acontecer no sistema de saúde, no sistema educativo português. Promete um sistema aos melhores ao nível da Europa. Diz que não há razões para isso não acontecer. Daqui a 2 anos, como é que gostaria de ver o ensino da escola pública? Bom, se aquilo que está em cima da mesa é a chamada reforma do Ministério da Educação, nós estamos muito preocupados, porque foi feita uma espécie de privatização da gestão do sistema educativo, é passado para uma entidade, para uma agência que tem o papel de estatuto público, um conjunto de competências que até em termos constitucionais competem ao Governo, nos termos do artigo 199 da Constituição da República. E essa agência vai ter poderes portanto, foi-lhe feita uma concessão para os concursos, para as carreiras, para a avaliação do desempenho docente. Eu perguntei como é que gostaria de ver nos próximos 2 anos. O que está a dizer, o que o Francisco está a dizer, tudo bem, é como é que será esse ensino daqui a 2 anos, é isso? Pois temo exatamente que o caminho seja o da privatização, que é outra das competências que tem essa entidade poder fazer, contratualizar com privados, ou até constituir-se enquanto sociedade anónima para fornecer serviços de educação. Se for este o caminho, naturalmente nós vamos estar muito pior. Dou uma nota que tem a ver com o fim do sistema, mas acho que explica bem a situação. Nós temos cerca de 1% dos portugueses mais desfavorecidos no ensino superior, contra 15% das outras camadas sociais. Ou seja, a escola tem que fazer um combate permanente contra a desigualdade social, contra os problemas dos miúdos que vêm de outros países, de outras culturas, com outra língua. Ou seja, tem que ser dado mais, tem que haver de facto uma educação inclusiva e não apenas de nome, serem disponibilizados recursos que permitam, no fundo, puxar os de baixo para diminuir a diferença que à entrada na escola entre os de baixo e os de cima, perdoe-se a expressão, existe, e, portanto, isso só é feito se, de facto, a escola pública faz esse esforço diariamente, as escolas, os diretores, os professores, mas são necessários recursos. E é esses recursos que escasseiam e que não podem escassear. É esse o seu desejo para os próximos 2 anos, menos desigualdades nas escolas? Pedro Barreiros, a mesma pergunta.
Em duas palavras, ou melhor dizendo, num somatório de 2 palavras. Daqui a 2 anos nós quereríamos salários dignos, queremos que todos os profissionais de educação possam ter salários dignos, queremos menos burocracia, que é um compromisso que o Sr. Ministro tem vindo a referir, mas que inunda as escolas de muitas tarefas que são dispensáveis e que não fazem qualquer tipo de sentido. Portanto, focar os professores e também os trabalhadores do apoio educativo naquilo que são funções primordiais e essenciais para o desenvolvimento dos nossos jovens e das nossas crianças. Queremos também, em 2 palavras, uma carreira e que não seja desaproveitada a oportunidade da revisão deste Estatuto de Carreira Docente. Queremos que os professores possam ser colocados a tempo e horas, e quando digo a tempo e horas, digo que no final do mês de maio, mais tardar no início de junho, todos saibamos onde é que vamos trabalhar no ano letivo seguinte. Queremos que os trabalhadores de apoio educativo, nomeadamente, que não se tem referido tanto, têm também a precariedade naquilo que é o seu desempenho, possam ver também abertos concursos para que possam vincular às escolas onde fazem falta. Estamos a falar de psicólogos, estamos a falar de terapeutas da fala, estamos a falar de um conjunto de profissionais que são essenciais para a qualidade do nosso sistema educativo e que, ano após ano, temos colegas já há 12, 13, 14 anos em contratos sucessivos, para os quais importa também encontrar uma resposta rápida. Hoje o Sr. Ministro dizia, na ação solene da abertura do ano letivo, que iria abrir agora um processo negocial logo após as autárquicas. Estamos ansiosos que isso aconteça para que, com estas medidas, com estas alterações, no início do próximo ano letivo, muitos destes problemas que afetam a qualidade do sistema educativo possam estar já devidamente ultrapassados. Muitas falhas para colmatar em 2 anos, mas é a ambição da FNEF. Filinto Lima, nos próximos 2 anos, ou daqui a 2 anos, o que é que gostava de ver 2 pontos essenciais no ensino na escola pública? Eu gostaria que a valorização e a dignificação da carreira docente, da carreira não docente, fosse uma realidade. Nós temos atualmente na carreira docente, de facto, sobretudo nos primeiros escalões, professores com baixo vencimento, mas temos de não nos esquecer quem está há muitos anos no ensino, na escola. É preciso valorizar e também apoiar esses professores, são eles que sustentam a escola pública. Depois também, há obras de requalificação. Neste momento há mais de 500 escolas que estão sinalizadas para obras de requalificação, como muito urgentes e urgentes. É preciso que as escolas tenham condições físicas e é inadmissível se este ano virmos meninos na sala de aula ou alunos com a mantinha para se protegerem do frio. Isto é inadmissível e, portanto, é preciso rapidamente que, após o anúncio, já foi anunciado estas obras, elas se concretizem. E, finalmente, uma área que me é muito cara, a mãe Magda já avançou, a educação especial. A educação especial ainda é o parente pobre da educação. É lamentável. Os alunos nas escolas fazem um progresso excepcional. É verdade, temos poucos recursos, mas os professores, os poucos terapeutas, os assistentes operacionais fazem milagres. Eu queria aqui alertar à sociedade que estes meninos, depois de 18 anos, eles pertencem ao Ministério da Educação, mas passam a pertencer, muitos deles, ao Ministério da Casa, que é um ministério que não existe. Bom para casa. Não há PPs ACDMs que os receba, não há SERS que os acolha, não há vagas para estes meninos. Falo dos casos mais severos. É preciso que o Governo, quem está à frente do país, tome conta de meninos que merecem tudo, e, portanto, gostaria que houvesse forte apoio para estes meninos. Para todos, um bom ano letivo. Penso que vai ser um ano muito positivo. Amanhã vamos chegar à escola todos alegres. Os nossos alunos que estão na cama já a dormir, penso eu, irão, de facto, estão desejosos para chegar à escola, para ver os seus amigos, os novos professores e os diretores, tudo irão fazer para que o ano decorra dentro de uma relativa... Magda já há pouco focou aqui o aspecto da educação especial. Vamos admitir que isso já estava no ensino da escola pública perfeita. Para fechar o nosso debate, Magda, o que é que gostaria de ver no ensino, na escola pública, daqui a 2 anos? Então vou fechar a carta ao Pai Natal. Tenho o privilégio de ficar com as últimas linhas da carta para o Pai Natal. Eu gostava muito que os nossos filhos, que os alunos das escolas portuguesas continuassem a gostar de estar na escola, porque eles gostam de estar na escola, e passassem a gostar das aulas. Portanto, eu gostava que começássemos a ouvir mais os alunos e de perceber o que é que faz com que andem tão desmotivados e porque é que lhes custa tanto ir para a escola e porque é que o tempo não passa. Acho que seria um ótimo ponto de partida para construir uma escola mais feliz. E depois, enquanto família, acho que era importante também a preparação do ano letivo com maior antecedência. Claro que isso implica, se calhar, também a colocação dos professores com mais antecedência, mas é muito difícil gerir vidas quando nos dão um horário hoje para começar amanhã
é importante nós começarmos a antecipar estas questões para podermos dar também mais estabilidade às famílias, porque os alunos que recebem nas escolas, que os professores recebem nas escolas, são fruto daquilo que se passa em casa e, portanto, maior estabilidade, maior tranquilidade, maior previsibilidade era muito importante para que todos andássemos mais tranquilos, mais cooperantes e isso, que todos possam cooperar, que as associações de pais tenham o seu papel visto e valorizado e que todos possamos, em conjunto, construir uma escola mais feliz e que forme cidadãos dignos, bons e que façam deste país aquilo que ele merece ser. E assim termina este nosso debate. Agradeço a todos a disponibilidade, a presença para terem estado aqui na RTP3, neste especial sobre a educação e o início do ano letivo. Filinto Lima, Magda Costa, Francisco Gonçalves e Pedro Barreiros. Obrigada. Boa noite.